Olá, bem-vindos. Esse é o Papo de Meia, a live. Estamos de volta nesse mês do orgulho LGBT+. E durante esse mês vamos receber maravilhosos convidados. A começar por hoje. Vamos receber hoje Rafaela Machado, Rafaele Machado, que é presidenta do Comitê Gestor das Políticas Públicas para a População de Rua em Alagoas. Então, vamos receber ela maravilhosa, Rafaele Machado. Em seguida, vamos falar com Brendo Silva, escritor e autor do livro que está dando o que falar, que é o livro A Vida Secreta dos Padres Gays. Esse livro está sendo muito comentado nas redes sociais e nas TVs, então fica ligadinho que o Brendo vai falar tudo o que está acontecendo, como foi que ele chegou na concepção desse livro, vai ser bem bacana. Então compartilha a live, chama os amigos, segue as nossas redes sociais, no Instagram é Papo de Meia, a gente tem um site www.papodemeia.com.br e temos o nosso canal no YouTube, que é Papo de Meia. Daqui a pouquinho a minha conexão vai ser com o João Aureliano, com Rafael Machado e com Brendo Silva. Fica ligadinho, esse é o Papo de Meia. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. O João já está aqui entre nós. Estou vendo. Olá, boa noite. Tudo bom, meu querido? Aqui. Estou bem, e você? Você me vê? Eu não estou te vendo. Boa noite a todos, todas e todos, né? Bem-vindos tá? para mais um Papo de Meia. Mas vamos lá. Um mês bastante importante dentro do calendário. Afinal, é um mês designado para evidenciar, fortalecer a luta pelos direitos, a vivência com resistência e a celebração também dessa diversidade tão resiliente, né, que se faz presente na comunidade LGBTQIA+, e também nas minorias sociais, não vamos esquecer. André, como é que está? Como é que vai? Eu vou bem, estamos aí na luta, um mês um mês de orgulho, né, de sermos quem somos, de reverenciar os nossos guerreiros que Então vamos. Hoje temos lutaram convidados, até a gente chegar até aqui. convidada e convidado, então, um mês de luta, né? É um mês de luta, de reconhecimento. E vamos que vamos. Isso, hoje temos Rafaele Machado, que é presidenta, né, do Comitê, né, Gestor das Políticas Públicas para a População de Rua em Alagoas. Em seguida, vamos falar com Brendo Silva, que é escritor e autor do livro que está dando o que falar. A Vida Secreta dos Padres Gays, né? Ele vai falar tudo que anunciamos que dia acontecendo, 22 como ele de chegou a essa junho de concepção do livro. 2025 vai acontecer a 29ª Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo. Acontecerá na Avenida Paulista e terá como tema central, um tema bastante pertinente, importante e necessário, envelhecer LGBT+. Memória, resistência e futuro. Então, São Paulo já está se preparando, já está com os pré-eventos já estão acontecendo, a temática já está
né, aglomerando pessoas e, ao mesmo tempo, conscientizando as pessoas para participarem. A questão da velhice LGBT é muito importante e é necessária, porque a população está ficando idosa, a população está envelhecendo. E quando a gente fala da população, também inclui a população LGBT+. Então, que bom, principalmente. Então, vamos nessa, né? Vamos lembrar que, como sempre eu digo, o colorido que vamos preencher as ruas de São Paulo, que representa uma das maiores paradas, se não for a maior parada do orgulho LGBT do mundo. Então, serve de muita resistência, luta, resiliência. Não é vitimismo, viu, gente, quando a gente fala sobre isso. É a questão mesmo de posicionamento para ficarem conscientes que as conquistas só acontecem quando o coletivo todo trabalha em prol de um objetivo. Então é isso. Boa noite a Humberto. Saudade de você, Humberto. Né? Saudade de você, André, também. E vamos esperar a nossa primeira convidada estar conosco. Com certeza. Rafael, ela vai estar exatamente nesse exato momento, eu falando com ela no WhatsApp, ela está tentando se posicionar porque ela está em Brasília. Rafael, se já estiver aí conosco, dá um oi. Está acontecendo um movimento em Brasília. Então, deixa eu também se organizar. Entendi. É muito importante. Sinta-se à vontade, tá bom, gente? A partir do momento que começar a live, desse mês da celebração LGBT, podem mandar pergunta. Tem um íconezinho, visibilidade maior para o LGBT. A gente agradecemos a todas as empresas que investem na visibilidade, no investimento mesmo, que eu digo, anual, não as empresas que utilizam o LGBT como cabide, só nesse mês do orgulho, né? Mas que estão conosco nessa jornada constante. Então, agradecemos muito essas empresas, agradecemos muito as empresas também que adotam suas ações afirmativas e estão empregando a categoria LGBT, principalmente também para os nossos aliados. Que elas também começam a dar um olhar mais humanizado e mais respeitoso. E saiba que a categoria, sim, do marketing, esse nicho LGBTQIA+, consumista, eles também querem ocupar espaço nas mídias, querem divulgar produtos, então oportunizem, né? Vamos oportunizar. Ok? Bem-vindos a todos, todas e todos. Online, porque estamos muito trabalhando com a questão do presencial. Então, a gente agora está batendo muito por corpo a corpo, cara a cara, rosto a rosto, face a face, boca a boca. Isso é muito importante. É o poder do diálogo. Aqui um agradecimento a todo o pessoal do IFAL de Piranhas, a equipe do NUGED, junto com o professor Humberto, que promoveu em maio a primeira semana, né, de combate à LGBTfobia, e foi um evento muito bom, histórico, para o IFAL de Piranhas. Então,
toda a nossa gratidão E pelo agradecer convite. Foi também maravilhoso a troca à Secretaria da de Educação experiência aqui, esse agradecimento. do tema central é a questão do combate à LGBTfobia. Muito importante visitar escolas, levar esse tema para os professores, porque sim, é um espaço necessário e os professores são multiplicadores desse combate, dessa constância, que é o trabalho da diminuição, a LGBTfobia é algo que a gente não, como preconceito, né? Não se desconstrói de uma hora para outra. Então, ele tem que ser lapidado, trabalhado, multiplicado, dialogado. E assim a gente faz um trabalho mais direcionado. A live está travando, gente. Amor elétrico. Acabou de falar. Quer que eu saia e volte, André? Se a live estiver travando, por favor, né? Alguém mais vai falando, tá vendo? Humberto, como é que tá a live para ti, meu querido? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá, João? No meu. Eu acho que. Oi. Tudo bom? Eu fiz um contato aqui com a... Para mim, aqui no meu outro celular tá rolando tranquilamente, tá? Não tá com nenhum travamento, não. Vinícius, ele falou que tá normal. Aqui está normal para mim. Pode sim. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tá vendo? O João, será que a gente pode começar com o... Gente, só para vocês terem uma quando estiver em São Paulo, ele vai estar no Pará, no Rio. Ele vai dizer onde é que ele está. Então, às vezes a internet nos favorece, às vezes também a internet nos disputa. É o poder da conexão. As Big Techs, tá bom? Pegando um pouquinho da viagem das Big Techs, quero compartilhar com vocês esse momento de distanciamento do Elon Musk, né? Com o atual governo dos Estados Unidos. Eu acho bonito quando essa desconstrução é elaborada e é mostrada em cena. E é claro que esse descontentamento tem algumas desconexões existentes ali nos diálogos entre eles. Mas é muito importante, porque a pergunta que ficou na minha mente foi como o atual presidente dos Estados Unidos conseguiu reunir tanta potência de Big Techs naquele momento de posse. E a resposta está surgindo, né? Então, assim, Sim. é a pergunta que cada um tem dentro de si. Que governo é esse que eu quero para o meu país? Então, o amor elétrico, ele voltou a travar. Eu acredito que parou por 29 segundos. Ele está travando. E o poderoso lá do X, né? Já... Enquanto isso, na Sala de Justiça, gente, parabenizar o trabalho maravilhoso na virada de São Paulo, do artista que está bombando, a Lineker. Então, assim, foi maravilhoso o show dela na virada de Sampa. Ela deu um show digno de... Não vou dizer nem show, ele foi um espetáculo. Né? E o mais gostoso ainda é que o público está cada vez mais se deliciando com o Caju. Um trabalho belíssimo, um trabalho maravilhoso. Gosto demais, respeito, conheço o Lineker desde seu primórdio, né?
E eu, assim, a potencialidade que essa mulher negra chegou onde está, assim, só é para parabenizar, orgulhar muito, muito mais. Tá bom? Em tempo também, como é o tema da parada gay de São Paulo, né? Envelhecer. Parabenizo demais o trabalho de Silvete Montilla, de a Campari, Salete Campari, da Chaca Drag Queen. São mulheres, são drag queens que já têm uma faixa etária de 50 a mais. Então, assim, continua na jornada, continua na luta, continua na resistência, continua divulgando, né, toda a sua potencialidade, ao mesmo tempo divulgando todos os trabalhos que tem para a comunidade LGBTQIA+. Não só ela, mas também outras de outros estados do nosso Brasil. É muito importante. Tá? Parabenizo também, não podemos esquecer jamais esse mês destinado para celebrar o orgulho LGBT, todas as travestis, todas as sapatões que realmente lutaram, que têm mais de 50 anos, têm mais de 60 anos, e estão aí nessa jornada junto para contar a história, para deixar, né? Construiu o legado, deixou o legado, abriu portas, limpou ruas. Então, assim, só temos que agradecer. Essas pessoas assim são para a gente realmente aplaudir e dizer assim, muito, muito obrigado. Porque a cortina do teatro chamado Vida, ele cada vez mais, para o público LGBT, ter essas conquistas, a gente sabe que foram muitas lutas. Muitos corpos massacrados, muitos corpos também que foram metralhados, apanhados, pedrejados. Então a gente tem que homenagear, sim, né, todas essas áreas de envelhecer. Então, aguardem, daqui a pouco está entrando, tá joia? Olha, Sim, meu querido, pretendo sim, tá joia? O Papo de Meia tem uma linha de trabalho que chama Papo de Meia na escola. Então, eu e o André estamos trabalhando essa questão de visitar as escolas, fazer esse trabalho de fala, de voz, de diálogo, né? Sempre levando a informação direcionada para a formação. Então, é muito importante. As escolas sintam-se à vontade, pois estamos cada vez mais abertos às novas possibilidades, aos novos diálogos, e numa meta de ser multiplicador. Sempre eu gosto de usar a palavra mágica, conhecimento, né? Então, se a gente tem um dom da fala, o dom da expressão, seja ela oral, seja ela manual, em libras, até mesmo em braille, então a gente tem que multiplicar esse conhecimento. Vamos multiplicar porque o gostoso da vida, como o Cazuza diz, é que o tempo não para. Então vamos ser multiplicadores e semear. As sementes vão brotando por aí. Pedimos desculpa, tá bom, gente? Porque a primeira convidada, eu não sei como é que está o sinal da internet dela em Brasília. Ela está tentando de lá para cá, mas não está conseguindo muito êxito. Mas daqui a pouco o nosso segundo convidado está vindo conosco aqui, estará presente conosco. Agradeço a todos, todas e todos. Vamos assim, sintam-se à vontade para perguntar, tá joia? O livro está aí, né? Tá aqui. A Vida Secreta dos Vai Padres. falar tudo sobre esse livro que está dando aqui fora. Vamos ter um momento de bons diálogos. Falando em bons diálogos, não podemos também deixar, que é uma pessoa que eu gostaria muito, a gente gostaria muito de ter conosco aqui um momento de diálogo, é João Silvério Trevisan. É um grande escritor também, né, que acho que tem que ser homenageado, tem que ser aplaudido, tem que ser um historiador, deixa seu registro, todo o seu legado já para a gente ler, se aprofundar. Uma coisa importante que o pessoal da Parada Gay pediu para sempre estar lembrando. Gente, não esqueçam de levar seu leque. No dia da Parada de São Paulo, todos de leque. O leque agora é um instrumento, é um mecanismo, é uma representatividade também, né, da população LGBTQIA+, mas sempre foi. Já é? Só para vocês tudo. Justamente. Um leve leque.
Estejam de leve. Né? Estou tentando lembrar aqui tudo que tem aqui. Sempre foi, só que está sendo muito evidenciado, né? E também Não a podemos Rick esquecer o Valença nosso... está indo no show para Maceió no próximo sábado. Não sei se eu pronunciei o nome dele correto. É isso? Rick Valley. Rick Valley vai estar em Maceió sábado, no projeto 6h30, junto com a cantora do local, Lara Mello, e é uma produção da Sim, né? Suíça Música. Então vai ser no Teatro Marista, exatamente, pontualmente, Convidado a entrar por 6h30, 18h30. Então vamos levar nosso leque, né, João? Tá. Outra informação que eu quero passar aqui, a TV UOL vai transmitir a parada. Só não sei se é o UOL ou é a TV. É uma TV que tem É via que TV. pela internet. E eles vão Via transmitir TV. a partir de 10 da manhã toda a parada. Eles tinham feito 2 anos atrás e agora vão retornar. Deixa eu só pegar aqui, acho que é o UOL. Via TV. Via TV, isso mesmo. Ela vai transmitir a partir das 10 da manhã a concentração, todas as falas. Então, para quem não vai estar lá presente, E também preparem, né, o prepara a streaming casa, para vir com grande colore a programação voltada casa para o público e também LGBT, vai tá estar bom? participando Séries, da filmes, maior parada documentários, LGBT mais do a mundo. Amazon, Netflix. Preparem o... É importante, é sempre eu digo. O mês em si é muito referenciado para o público LGBT, mas eles têm que ver que isso tem que acontecer todos os meses do ano. Não, amor, e não estou viajando. Quer dizer, estou e não estou. Entende? É uma viagem meia... Minha agenda é um pouco agitadinha. Tem dia. Tem dia, viu? Jamile, muito, muito, muito. Jamile, beijos para você. Vida também, vida. Se tiver mais informações, quem também quiser compartilhar alguma informação, tá joia? Sinta-se à vontade. Estamos só no aguardo do nosso participante entrar conosco. Já leram o livro? Querem ler um livro nesse mês? Eu acho que você consegue ler o livro em questão de dias, né? O livro que estou falando é desse autor que está aqui conosco. Exatamente. E quando a gente começa a ler, a gente devora ele em questões de, acho que o máximo, se for mesmo acompanhar 24 horas. Nós estamos falando nada mais, nada menos de um livro que está repercutindo bastante, porque a temática é bastante delicada. A vida secreta dos padres gays. 2 pontos. Sexualidade e poder no coração da igreja. Está conosco nada mais, nada menos que Brendo Silva. Uma boa noite. Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui com você. Boa noite. Obrigado. Estão me ouvindo e vendo? Assim. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu sei que a sua agenda está um pouco complicada, porque você está sendo requisitado mesmo para falar dessa temática, né? Uma temática precisa e necessária. Mas antes de tudo, eu gosto muito de fazer aquela pergunta tradicional. Afinal, quem é Brendo Silva? Eu sempre me defino como uma pessoa comum. Talvez alguém em busca de respostas. Sou um rapaz latino
americano, uma pessoa do interior da Amazônia, uma pessoa simples como nada muito especial, assim. Mas uma Isso é pessoa bom. que gosta de, agora trazendo até um pouco para a temática do livro, uma pessoa que gosta de falar sobre o que ninguém quer falar, mexer nos vesperos sociais, como dizem. Mas é necessário. E é Uhum. tão necessário, Breno, que para iniciar gostaríamos de saber o que motivou a escrever esse livro. Houve algum evento, alguma situação específica que impulsionou você a escrever? Se eu te falar que não aconteceu assim nada demais para eu querer escrever o livro. Na verdade, quando eu saí da igreja, eu as pessoas sempre me perguntavam sobre a minha história e eu respondia, né? E elas diziam: Nossa, sua história dá um livro. Você não pode sair desse mundo sem contar a sua história através de um livro. Só que era um sonho muito distante, algo que eu nunca pretendi escrever. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo e na faculdade surgiu o trabalho como uma oportunidade de escrever um livro-reportagem. E a partir desse trabalho da faculdade, eu apresentei a ideia para o professor e ele gostou muito do tema e me apoiou. Então foi algo totalmente, primeiro por um anseio das pessoas que me pediam para escrever sobre o tema. Agora eu vou invadir. Agora eu vou invadir o seu baú, tá joia? Uhum. Como foi que você chegou no seminário? Foi você ou foi algo da família que gerou você pegar esse destino? Não, foi por conta própria mesmo. A família era até contra que eu fosse para o seminário, porque eu era muito novo, eu era coroinha. Com 10 anos eu já queria ir para o seminário. Mas não era admitido naquela época porque eu era jovem demais. E aí, com 12, me foi permitido ir para o encontro vocacional, que é um período que a gente tem de preparação para poder depois ingressar no seminário. Aí eu fiquei 2 anos sendo acompanhado no vocacional e com 14 eu fui. Mas foi por livre e espontânea vontade. Nunca ninguém me forçou ou nem me influenciou a isso. Nem minha família, nem os padres. Foi por decisão própria mesmo. E essa mesma liberdade que você teve de entrar no seminário, você também teve a mesma vontade própria de sair do seminário ou algo aconteceu e você não foi dentro da sua perspectiva, aquele espaço que você estava ocupando? Eu saí porque quis, né? É até uma coisa que é um pouco ruim para os haters, porque eles usam o argumento de que ele deve ter sido expulso do seminário, então agora ele está trazendo tudo isso à tona porque ele foi mandado embora. Isso nunca aconteceu. Eu pedi para sair do seminário. E eu acho que depois de 7 anos lá dentro, e um pouco mais velho, eu pude entender que nada daquilo fazia muito sentido para mim. Então eu cheguei à seguinte decisão de não mais continuar ali, entendeu? E foi por vontade mesmo, livremente. E aí, quanto tempo você demorou para fazer essa produção? Né? Eu acho que muitos rabiscos foram feitos, muitos caderninhos com as anotações. Eu sei que o professor lhe instigou, né? Desse, não. E as pessoas também, no ciclo de amizade, né? A sua vida não pode ser silenciada. Exatamente. Você tem que compartilhar essa jornada. Uhum. Quando foi que partiu do seu eu essa vontade de dizer, realmente, eu vou escrever o livro? Justamente eu acho que por conta do tempo. O tempo ele ajuda a gente a entender muita coisa que quando a gente está no meio daquele sistema religioso, a gente não consegue entender. Quando a gente se afasta desse sistema religioso, muita coisa a gente começa a entender depois desse tempo de distanciamento. Então foi muito importante ter esse tempo fora da igreja, que eu já estou há 10 anos fora da igreja, para poder compreender muita coisa que acontecia ali. Por exemplo, situações de assédio que aconteciam e que eu não entendia que eram situações de assédio. E hoje em dia eu entendo. Distante, fora, eu consigo compreender. E eu acho que, assim, a comunidade LGBT, trazendo um pouco aqui para o debate do mês do orgulho, os nossos maiores problemas são enfrentados por conta de dogmas e discursos religiosos. De alguma forma, sabendo do que eu sabia, eu tinha a responsabilidade, enquanto um gay assumido, uma responsabilidade com a minha comunidade. Que eu acho que sair do mundo sem contribuir de alguma forma para essa luta seria inútil. E qual era a contribuição que eu tinha?
apontar a hipocrisia de uma das instituições mais homofóbicas do planeta. Então, eu vejo o discurso religioso de alguns, não todos, de alguns religiosos que usam a Bíblia, usam o púlpito para propagar ódio ao gay, para dizer que o gay vai para o inferno, que ser gay é errado, mas essa mesma pessoa tem uma vida dupla. Eu morei com vários assim, né? Morei com vários que tinham um discurso que era totalmente distante do que ele pregava. Meu querido, com o título do seu tema, de livro, né? Sexualidade e Poder no Coração da Igreja. Como você pare o título e como você vê essa repercussão que está atingindo esse livro? Quer dizer, entre aspas, viu? Tem muitos canais, ou muitos canais de visibilidade para temáticas de literatura, que não está abrindo espaço para você não também. Porque sabe que o tema é tão delicado que mexe com a camada grande da população. Exatamente. Então. Inclusive, você deu uma entrevista, né, recentemente no domingo na Certo. Record. Primeiro sobre o Não é isso? título. E eu Eu acredito que queria um depois daquela título e uma capa que entrevista fossem que repercutiu, você está recebendo Então, muitas o título foi mensagens, total né, de criação ódio, da minha de mente. padres, né? E Isso eu assim, a queria que você capa também. falasse Não foi também uma ideia sobre. do editor, da editora, de amigos, não. Foi total ideia, algo assim que eu tirei da mente, que eu pensei muito. E eu vou te dizer de Total. onde veio esse título. Tem um jornalista que escreveu uma matéria bombástica em 2010, na Itália, chamada... O título da matéria dele foi, da investigação jornalística dele, foi assim: A Noite Selvagem dos Padres Gays. E aí, isso foi uma bomba na igreja naquela década. Depois ele escreveu até um livro também sobre o tema, lá na Itália. E eu achei muito legal a sacada de falar da Noite Selvagem dos Padres Gays. Eu li o trabalho dele, eu li a grande reportagem que ele fez. E eu falei, agora eu posso falar da vida secreta dos padres gays também. Então foi uma coisa assim, no sentido do título, ele já atingir as massas. Porque nem todo mundo tem uma preparação intelectual para compreender as nuances desse debate. Só que o título e a capa, eles falam por si só. Eu coloquei um padre ali de batina com a sugestão, né, pro rapaz que produziu a capa. Um padre de batina, o klezma, com o colarinho, ao invés de ser branco, a bandeira LGBT. Então, quem olha a capa do livro e o título já consegue abstrair alguma mensagem dali. A pessoa nem precisa ler o livro todo para entender, certo? Ela vai ver a capa e o título e vai entender. Agora, sobre os ataques que ele perguntou, já era esperado, porque são temas, duas camadas aí delicadas, a sexualidade e a religião. E eu estou trazendo as duas, assim, para o jogo, sabe? Ia mexer com o sentimento das pessoas. E, na verdade, eu quero que mexa mesmo. Sabe por quê? Eu acho que esse trabalho não teria nenhum sentido se ele não incomodasse. Se eu tivesse feito um trabalho para agradar a igreja. Eu não quero a confirmação e a legitimação da igreja. Eu não preciso disso. Eu acho que seria em vão eu estar fazendo um trabalho para agradar a religiosidade, a igreja. Ele é um trabalho para mexer numa ferida. Logo, ele é um trabalho que é para doer, que é para mexer numa questão que ninguém quer mexer, como eu falei anteriormente. Então, eu já esperava essas reações negativas. E até de não abertura, como você bem disse, porque há sim uma resistência. Há sim uma resistência. Porque as pessoas não querem incomodar a Igreja Católica por ser muito poderosa, por ser uma instituição que está aqui há mais de 500 anos, desde o colonizador, que veio ali com o colonizador já, com aquela ideologia, desde que chegaram aqui, e ser uma instituição que tem influência política, financeira. As pessoas querem manter a sua vida em paz, elas não querem mexer na sua estabilidade, né? Elas querem permanecer intactas. E para mexer tem que ter muita ousadia. Muita ousadia. Coragem, como está dizendo aqui, ó, né? Tem pessoa fazendo força, né? E como foi que você conquistou, com a sua narrativa, a editora Matriz? Como ela comprou a sua ideia? Antes disso, já tinha tentado outra editora e já tinham fechado a porta?
Só um minuto, eu só vou Tudo bem. printar uma coisa aqui. Tá. Vamos lá. O trabalho ele começou na faculdade como um trabalho jornalístico para um livro-reportagem. E aí, a princípio, tinha uma editora que ela trabalha só com jornalistas que estão começando. Ela publica o livro desses jornalistas. É uma editora universitária. A primeira versão do meu livro, que era outra, ela foi publicada, assim, né, entre aspas, por essa editora a nível acadêmico. Então, teve uma primeira versão do livro, em 2023, né? E aí, essa editora publicou, e aí eu simplesmente postei nas redes sociais que tinha escrito um livro na faculdade, e tinha colocado... O livro ele tinha uma outra capa, inclusive. O nome sempre foi o mesmo, mas ele tinha uma outra capa. E aí, a partir desse anúncio, as pessoas começaram a me perguntar se eu queria publicar por uma editora maior. Aí um rapaz me chamou falando, olha, eu trabalho para a editora Matrix e a gente achou o seu tema muito interessante. Pode passar seu telefone? Aí eu passei o telefone, o editor me ligou, o dono da editora me ligou e falou que queria comprar a ideia. Me pediu o texto pelo e-mail, falou que estava ok, tinha gostado, e que ia me dar um tempo para procurar mais fontes, aprimorar o texto, mudar algumas coisas e publicar. Então, na verdade, eu fui procurado pela editora, procurando o tema. Foi bom. Teve uma pergunta, teve uma mensagem aqui, mas eu vou pegar essa mensagem e transformar em pergunta. Você é uma pessoa má, não quer incomodar, mas destruir a igreja. Eu queria... Aí a pergunta agora, você se vê uma pessoa má? Como é a questão da guerrinha do bem e do mal para você? O que você fez é uma coisa boa ou uma coisa má? Eu adorei essa pessoa insolente aqui, tentando me atacar no live. Vamos lá, Rafael Fake aí, que você não tem nem coragem de mostrar a cara. Eu não preciso destruir a igreja, tá bom? Eu acho que a igreja faz isso sozinha. E os números não mentem. O número de fiéis da Igreja Católica, por exemplo, estão diminuindo. Não sou eu que estou causando isso, tá? A igreja se autodestrói. Não precisa de um Brendo para destruir a igreja. Não precisa de um Brendo para destruir a reputação de padre, de bispo, porque a igreja, os padres e bispos fazem isso todos os dias sozinhos. Eles fazem isso sozinhos quando? Eles pregam uma coisa e vivem outra. Eles fazem isso todo dia quando atacam as pessoas e têm uma vida dupla. Eles fazem isso todo dia, quando pegam o dinheiro suado das pessoas fiéis e gastam na... Não posso nem falar o nome aqui. Então, ninguém precisa destruir a igreja, nem eu, nem qualquer outra pessoa. Porque eu acho que ela é uma instituição que, infelizmente ou felizmente, não sei, aí depende da visão da pessoa, vem se autodestruindo ao longo dos séculos, tá bom? Eu não tenho esse poder, nem esse gabarito, nem essa vontade de destruir uma igreja. O que eu quero destruir é a mentira, a hipocrisia. Se a igreja está no meio da mentira, da hipocrisia, ok. E se ser mal é fazer isso, tudo bem, então eu estou do lado dos maus com orgulho. Agora, eu acho que para você, o bem deve ser o silêncio, a mentira, a hipocrisia. Para mim, o verdadeiro escândalo é o silêncio, não é falar a verdade. É silenciar. Esse é o verdadeiro escândalo, tá bom? Aí, a outra pessoa que já falou também, né? É um discurso generalista de ambos os lados. Eu acho que é generalista para quem não estudou fake macos. Porque, assim, o livro é baseado em várias pesquisas. Se você tivesse lido o livro, você não estaria falando isso aqui. Vá nas referências do livro, vá na nota de rodapé. Tem centenas de pesquisas sobre o tema ao redor do mundo. No Brasil, ninguém nunca ousou fazer. Por que será, né? Maior país católico do mundo. Mas, em outros países fizeram. Estão lá os números. Tem livros que foram escritos por padres. E eles falam isso. Os próprios padres falam que a maioria do clero é formada por homens gays. Aí é o Brendo, um pobre garoto do interior da Amazônia, que vai ter o poder de falar isso. Não, eu só estou baseado em estudo e pesquisa. Agora, se você quiser aceitar ou não aceitar, é um problema seu. Eu não posso te forçar nada. É muito importante a fala do Brendo, porque a gente volta para aquela raiz daquele assuntozinho, né? Tipos de conhecimento. Então, vou partir para o religioso, para o senso comum ou para o científico. Era uma pergunta que eu ia até fazer para ti. Né? Na maioria das referências que você tem no final do livro,
A maioria, você catalogou os países onde tem maiores escritores que trabalham com essa temática? Então, a maioria dos escritores que trabalham com a temática, assim, por número de livros, foi Estados Unidos, que Uhum. mais de 10 obras publicadas sobre a temática. Depois dos Estados Unidos, países europeus. Então, eu consegui encontrar mais de 5 livros da Itália, mais de 5 livros da Espanha, depois França. Agora, no Brasil, nenhum. Nenhum. Não tivesse Nenhum. livros assim no Brasil, mas era por parte de padres que tentaram falar sobre a questão, mas de uma maneira totalmente dentro da teologia, nada livre, sabe? Não, eu entendo. Agora vamos para uma perguntinha bem interessante, tá joia? Como a hierarquia da Igreja Católica, em diferentes níveis, lida ou reage com a realidade da homossexualidade? Eles têm consciência que existe homossexuais ali e cria-se um cenário para a sociedade geral, que isso tudo é fake, que todos não passam de homens que estão ali representando uma força maior divina. Tanto que eles têm consciência que todos os últimos papas falaram sobre essa questão. Você pega falas do Bento XVI, dizendo que em muitos seminários formaram-se clubes gays. Isso é uma fala do Bento XVI. Você tem falas do Papa Francisco falando que já tem bicha demais no seminário. Ou em outro momento falando, já tem viadagem demais no seminário. E olha que ele foi o Papa mais aberto com essa questão, viu? De todos os papas, o Francisco foi assim o melhor, o menos pior de todos. E então, sim, a igreja, a hierarquia, tem pura consciência de tudo isso, até porque vários deles já se envolveram em escândalo. Você tem aí o cardeal López Trujillo, lá da Colômbia, que já se envolveu em escândalo. Você tem o cardeal Pell, que já se envolveu em escândalo. Você tem o cardeal também, que era o antigo prior-geral dos dominicanos, que ele fala de uma forma muito positiva sobre os padres gays na igreja, e até explica que os melhores padres que ele conheceu eram padres gays. Então, sim, a hierarquia sabe, só que ela tenta fazer o que as pessoas tentam dizer aqui. Dizer que é a minoria, que é a exceção. E, na verdade, é o inverso. A minoria na igreja são os héteros. E, assim, eu não estou falando que todos esses padres gays são pessoas horríveis, cruéis, abusadores. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer tão somente que a maioria é gays. Agora, como eles vivem a sua sexualidade e a sua profissão dentro da igreja, aí é outra história, né? Porque a pessoa ela pode viver a sexualidade dela de uma maneira sadia ou de uma maneira doentia. Aqui não é a questão do jeito que a pessoa vive a sexualidade. É só uma questão de número mesmo. E o cardeal é o Timothy Radcliffe, que era o antigo prior-geral dos dominicanos. Ele escreveu vários textos e artigos falando também que onde ele andou no mundo, como superior-geral da Ordem dos Dominicanos, ele encontrou padres gays. E é um cardeal da igreja falando isso. Então a hierarquia sabe, até porque, né, a maioria da hierarquia também é gay. Isso, o livro do Frederic Martel também fala muito sobre isso, no Armário do Vaticano. É importante. Agora vamos ver uma curiosidade, Brendo. Você sempre teve vontade de estar nesse cenário, nesse espaço, né, da religiosidade cristã, católica, mais precisamente. Mas quando você descobriu sua sexualidade, você descobriu antes, ou durante, ou depois do seminário? Antes de entrar no seminário, eu já via que eu estava fora, de alguma forma, daquele padrão ali normativo da sociedade. Só que eu não entendia o que era ser um homem gay, do jeito que eu entendo hoje. Eu era uma criança de baixa instrução, na extrema pobreza, no interior da Amazônia. Não existia essa discussão na escola, não existia essa discussão em casa, não existia essa discussão em nenhum lugar. Eu só sabia que eu não me encaixava. Eu sabia que eu gostava de meninos. Só que eu não me entendia enquanto homem gay, eu não me aceitava. Eu fui para a igreja com essa consciência de que eu não estava na norma, mas eu não entendia ainda o que era ou não ser um homem gay, entendeu?
Ou seja, meu processo de aceitação e descoberta foi dentro do seminário, mesmo que antes de entrar no seminário, eu já soubesse que eu estava fora daquela norma. Entendeu? Entendi. Muito importante. Ó, o livro fala muito sobre essa questão atrelada à sexualidade, né? Poderia nos explicar um pouco mais sobre essa dinâmica, como ela se manifesta no cotidiano clerical? Não, a gente, o que é importante, é muito importante, o Breno falou uma coisa. A gente está falando sobre o universo gay dentro do espaço. A gente está falando de que forma são expressada a sua orientação sexual nesse espaço. Aí já invadiu demais a privacidade, né? Então a gente está aqui só explorando que existem nesse universo clerical, né, os gays, mesmo não sendo assumidos, mas eles estão lá presentes. Uhum. Inclusive tem alguns assumidos agora, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem alguns padres que já se assumiram, até na hora da missa mesmo, foram lá e se assumiram. Até coloco no livro alguns que já se assumiram, tá? Mas, olha, como que é vivida essa homoclericalidade? Gostei da palavra, viu? Homoclericalidade, gostei. Muito, porque assim, a Igreja Católica, ela não é um corpo uníssono. Existem várias linhas ideológicas dentro da igreja. Existem os carismáticos, existe o pessoal mais progressista, Teologia da Libertação, SEBS, existe o pessoal do caminho neocatecumenal, existe o pessoal tradicionalista, existe o pessoal conservador, ou seja, em cada grupo desse dentro da igreja, eles vão lidar com a realidade dos padres gays de uma maneira distinta, certo? Então, se você for para um seminário mais progressista, é muito provável que eles falem da sua sexualidade de uma maneira muito positiva e de que você seja até, de certa forma, incentivado a viver a sua sexualidade desde que ninguém saiba. Se você for para um seminário mais conservador, tenha todo aquele discurso de pecado, de demônio, de inferno, e tem um discurso de moral sexual muito ferrenho, mas que por trás boa parte deles vivem uma sexualidade não só intensa, mas como cheia de exageros de fetiches. Por quê? A repressão sexual, ela pode levar a pessoa a viver a sexualidade de uma forma totalmente extremada. Então não é mais o cara que faz só um sexo ali comum, ele quer fazer sexo na torre da igreja. Não é o cara que faz um sexo comum. Ele quer fazer um sexo com 2, 3 seminaristas e padres. Não é o cara que faz o sexo comum. É o cara que eu até conto no livro, que vai pra rua no dia de folga da paróquia, caçar garotos pobres e chamar vários para um motel e pagar com o dinheiro da igreja. Então, essa moral sexual controladora e punitiva e falseadora, ela produz esses tipos de pessoas que, às vezes, vivem a sua sexualidade de uma maneira totalmente fora também da linha, assim, de uma maneira bem exagerada, né? Não que eu tenha tabu também com isso, se o cara quer fazer sexo a 3, a 4, suruba, que delícia! Não é essa a questão. A questão é ele ter um discurso moralista no púlpito e fazer tudo isso no off, que era o que eu via todos os dias. Interessante. E agora, né? Dá sua opinião sobre um ponto de vista importante. O livro pode contribuir para alguma mudança de postura ou dar uma maior abertura dentro da Igreja Católica em relação à homossexualidade de seus sacerdotes? Essa é uma pegada legal. Eu acredito que para chegar ao ponto que o livro chegou, e por ser um livro que traz uma temática tão nova para o nosso país, muitos padres, muitos seminaristas, muitos que querem ser seminaristas, estão lendo, vão ler. Alguns estão me dando feedback, inclusive, né? Vários padres estão me dando feedback, seminaristas. E até agora, todos que leram deram feedbacks muito positivos. Eu fiquei feliz com isso. Porque eles gostaram do que leram. Eles disseram, olha, me encontrei nisso que você falou. Aqui no meu seminário era assim, no que você falou. Nesse ponto não era tão assim, mas eu sei que depende do seminário. Pode ser ou não assim. Foram feedbacks muito bons. Ou seja, ao menos nessas pessoas que estão na igreja, eu sei que essa escrita, de alguma forma, contribuiu, né? Está contribuindo com eles.
Só que assim, eu acho que o meu livro ele é uma gotinha no oceano. E ele pode inspirar novas pessoas a escreverem. E a gente pode criar um movimento em torno disso. E esse movimento, sim, ajudar a religião a ter um olhar humano sobre as pessoas. É só isso que ela precisa. A religião precisa ser humanizada. Sair um pouco Claro. dessa lógica aí, desse mundo metafísico e ir mais para a realidade, para a humanidade, para o dia a dia das pessoas. E a gente está vendo aqui, né, nas interações, ó, muita gente se identifica, né, com o livro, fala que já foram carmelitas, que muita gente já fala que passou nos O Marcos seminários. era padre. O Marcos está comentando, era padre. Padre, Padre. eu, quando estudei filosofia, compartilho para vocês que, ao terminar o curso, muitos padres viraram gays, muitos seminaristas viraram drogados, viciados em cachaça, em drogas ilícitas, muitos, as evangélicas viraram prostitutas, quem era prostituta virou evangélica. Então foi uma salada mista a minha sala de filosofia. Entende? Eu ficava só observando, porque eu já sabia o objeto meu e a minha orientação muito bem determinada. Então eu só fiquei assistindo aquele teatro todo. Mas é maravilhoso, é a vida, eu sempre digo, a jornada da vida. E é nessa jornada da vida também que a gente chega a meia hora. O papo de meia são meia hora. Essa questão de um papo gostoso, mais leve, né, onde a gente pode dialogar e deixar o nosso convidado bastante à vontade. Tá joia? Agradeço a todos que participaram, mas é muito importante que antes de encerrar o papo de meia, sinta-se à vontade, Brendo, de deixar sua mensagem final, de deixar sua fala. Você hoje é um protagonista que está em evidência, né, na parte literária, e seu nome está sendo bastante citado, porque todos, a galera que gosta de leitura, a galera que gosta de polêmica, está perguntando, você já leu o livro que fala que os padres são gays? Aqui no Nordeste, o pessoal diz assim, ó, você já leu o livro que diz que os padres são viado, são boiola, são baitola? Vocês são do Nordeste, né? É. E onde encontrar, né? Então, de qual estado? E onde encontrar São o de livro. Maceió? Ah, sim. Maceió. Eu gostaria muito de trazer você aqui para estar na Bienal, que vai acontecer no final do ano. Mas eu com certeza saberia que a Bienal ia fechar as portas para a gente. Maceió. Só um minuto, eu vou pegar o livro aqui, só para mostrar. Tudo bem. A venda do livro, gente, está na editora Matrix, né? No site oficial. Mas eu também encontrei já na Amazon. Tá joia? A Amazon também já está vendendo o livro. Vamos sim. E o que é importante, toda crítica tem que ser construtiva, todo diálogo tem que ser evolutivo. Para a gente começar a ter essa visão, a gente tem que ler o produto. Que bom. E vamos compartilhar aqui o link. E também ouvir o autor. Para todos. Isso é ótimo. E agradeço desde já a todos, todas e todos. Tá joia? A live ainda não encerrou. Ele vai deixar a mensagem final, mas ele vai pegar o livro. Agradeço mesmo de coração. Ainda bem. Que legal que tem gente de Maceió. Tem gente de Maceió, sim. Né? E assim, estejam abertos a acompanhar também essa mesma live no canal do YouTube e no site do papodemeia.com.br. Tá joia? Somos um espaço aberto para dar visibilidade às minorias sociais com temáticas que sejam pertinentes para a sociedade civil. Então, o Papo de Meia é um projeto voltado para ter espaços de informação que sejam formadoras de opiniões construtivas para transformar esse mundo ainda tão preconceituoso e LGBT-fóbico. Então, agradeço a todos, né? Mas vamos aguardar o Brendo. Ele tá pegando o livro, ele vai voltar, ele vai deixar a mensagem não final. Não está aparecendo mesmo? Não está aparecendo? Ainda não. Tá só o vira-vira. Eu liguei faz tempo a câmera. Não estão... André, tá aparecendo para ti? Pronto, ok. Senta à vontade. Estou mostrando o livro. Vou responder só algumas pessoas aqui que falaram. Gente, o livro está na Amazon, tá? Obrigado, Marcos. Que bom que te inspirei. Você vai escrever um livro também. Obrigado, Cio. Agora obrigado, apareceu. Pablo. Para mim, tá... Antônio, Lacerda.
na livraria Travessa tá em destaque. Ah, que legal, não sabia. Obrigado, Matheus, que bom que chegou. Edson. Bom, não tá aparecendo? Que estranho. Ó, eu desliguei e liguei de novo. Não, tá não. Tá aparecendo só a logo do livro. Ainda não. Deve ser bug Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, o áudio está ótimo. Deve ser algum bug do Instagram, porque para mim a câmera tá ligada perfeitamente. Não, ainda. Mas não se preocupe, a gente vai divulgar no Instagram e também, ao mesmo tempo que a gente divulgar, a gente vai marcar Sim, você, que é para também fortalecer essa divulgação. Esse livro tem que ser espalhado, compartilhado e multiplicado, para gerar rodas de debate mesmo. Sim, sim. A gente compartilha essa live também em colaboração. Correto. Bom, não tá aparecendo, mas para mim tá ligado. Eu acho que é algum erro do Insta. O meu Insta... É que o meu Insta também tá recebendo muita denúncia. Uhum. Aí eu acho que ele tá com várias funções bloqueadas, porque hoje já foram várias denúncias. Já bugou a conta várias vezes hoje, tá? Quando a gente Mas eu baixar a vou live, vai aparecer. agradecer a oportunidade. É sempre bom estar falando com pessoas sobre esse Ah, tema. Agradecer a oportunidade, né? E pedir que as pessoas leiam o livro antes de qualquer conclusão. Eu acho que vão até mudar um pouco a mentalidade depois que lerem o livro. Tem lá depoimentos de 16 pessoas, além de mim, né? Não é um livro sobre a minha história. É um livro também sobre outras vozes, sobre outros gays que quiseram falar. E é muito importante. Então, agradeço a oportunidade. Peço que leiam o livro e divulguem. E é isso, a gente precisa discutir religião e sexualidade. A gente sempre ouviu que religião não se discute. Mas é mentira. A gente tem que discutir, sim, religião. Tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Boa noite. Agradecendo, meu querido. Boa noite. Gratidão. Então, tchau. Obrigado, Brendo. Sucesso. O Papo de Meia está à disposição para você. E beijos também para todos, para todas e todos que acompanharam o Papo de Meia. Rafaela, uma das nossas convidadas, informou que não tem como, em Brasília, ela está em um evento que está acontecendo algum empecilho lá de usar a internet, onde ela está. Então, vai ficar pronta a oportunidade, Rafaela. Mas desde já agradeço a todos, todas e todos que participaram, e sempre falo com essa, né? Eu sempre estou trabalhando esse mês com pessoas LGBTQIA+, existem e são importantes. Então, somos importantes, sim. Gratidão. Gratidão, André. Não se preocupe, a live vai ser compartilhada pelo canal do YouTube. A Rafael está aqui, entrou. Rafael, você conseguiu entrar. Gratidão. Gratidão, João. Gratidão a todos que participaram. Vamos lá? Olha, a Rafael falou. Isso é muito, muito, muito legal. Então, finalmente! Deixa eu mandar aqui, eu aceito. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, minha querida? Como é que está? Tudo ótimo. Isso eu fico muito, muito feliz. Você está aqui conosco. Como é que está Brasília? Tá indo. Linda! Bom. Então, está conosco Rafaela Machado. Rafaele Machado, não é isso? E eu começo sempre com aquela pergunta: quem é essa magnífica pessoa que trabalha com uma questão tão delicada, que é a questão da população de rua? Então, Rafaele Machado, eu sou uma ex-moradora de rua. Fui para as ruas com 12 anos de idade. Passei 14 anos nas ruas. Tem 10 anos que eu saí das ruas. Hoje eu estou terminando a faculdade de serviço social. Estou no 7º período de serviço social, na faculdade de serviço social. E por ter vivido na pele a invisibilidade social e a invisibilidade da sociedade, ter passado a ter sido um pouco a escória da sociedade, eu conheci o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, como fui
uma pessoa que sempre lutei por direito e sempre tive a voz ativa, mesmo quando estava dentro do serviço público nas ruas, eu aprendi um pouco sobre a política nacional da população em situação de rua, até chegar a conhecer o Movimento Nacional da População de Rua e me tornar essa coordenadora nacional. Hoje eu estou no Conselho Nacional de Assistência como conselheira nacional de assistência social. Faço parte da coordenação da população de rua, onde eu não só respondo pela população de rua de Alagoas, mas de todo o Brasil. Eu tenho voz ativa no todo o Brasil. E tem 3 meses recentemente que eu fui eleita conselheira nacional do Comitê Nacional de Justiça, ligada ao CNJ. Então, eu sou conselheira pelo CNJ. Que bom, parabenizo, viu? Muito, muito, muito importante seu papel, principalmente em suas raízes. Acho muito importante, né? A gente lembrar que tem toda uma história por trás para chegar onde você está, que não é fácil, não é fácil. Então, vem a pergunta: quais são os principais desafios que você encarou e as conquistas também que você concretizou? Então, um dos principais desafios logo no começo, que as pessoas me chamavam de louca. Dizia que moradores de rua não tinham direito, sempre achando que os direitos das pessoas em situação de rua só era sopa, roupa. E a gente sabe que a Constituição Federal de 88, ela garante educação, saúde, trabalho, assistência social. Saúde e moradia é um direito do cidadão e um dever do Estado, seja ele municipal, estadual e federal. Então, assim, um dos grandes desafios, primeiro, foi vingar esse movimento no Estado, né? Então, depois que a gente consegue vingar esse movimento, vem as conquistas, a luta por implementações de lei, a realização do 5º Congresso Nacional de População de Rua do Brasil, que eu trouxe para Alagoas para mostrar que este movimento realmente existe, que esse movimento realmente tem protagonismo, que para a população de rua é nada para nós sem nós, que realmente a população em situação de rua tem esse direito social, que a população de rua precisa ter um olhar mais humanizado e também fazer com que os gestores municipais e estaduais entendam que eles têm uma dívida com a parcela dessa população, que muitas das vezes foi colocada nas ruas por muitos fatores que levaram, porque quem está na rua não está porque quer, está na rua porque tem uma história, teve uma situação que levou, e sem contar que essa pessoa que está na rua, para além da história, ela tem um CPF. Existe um CPF a qual é vinculado à vida dessa pessoa. Então, hoje eu sou muito feliz, não tanto porque eu todo dia, quando eu saio para as ruas, eu sonho com a política que diminua a dor e o sofrimento das pessoas em situação de rua. Eu sonho com essa política, né, que um dia possa erradicar essas pessoas em situação de rua. Não é fácil, né? Muitas das pessoas vão para as ruas sem muitas das vezes usar droga, termina usando para poder se manter ativo na rua, termina tomando uma pinga para se manter. Então, assim, não é fácil. Como não foi fácil para mim também sair das ruas, né? Mas uma das grandes conquistas foi fazer com que a gente chegasse até o parlamento estadual, aquela casa de Tavares Barto, onde o deputado Ronaldo Medeiros apresenta um projeto de lei e faz com que o governo do estado faça a adesão da política da população em situação de rua através de decreto. Em 2023, a gente consegue que esse decreto se transforme em lei por unanimidade. Hoje, a Maceió e Alagoas, a gente tem política para a população de rua em Palmeira dos Índios, Arapiraca, na nossa capital. Todas essas políticas hoje que tem implementada para a população de rua, eu faço parte dessa luta, a qual estou na frente do movimento, sempre lutando pela garantia, pelo financiamento dessas políticas, mostrando que precisamos ter equipamentos públicos, porque eu venho do histórico de políticas públicas. Foi a política de assistência de saúde que me trouxe essa dignidade de vida de pessoa humana a qual eu tenho hoje, porque eu poderia ser mais uma pessoa que poderia estar nas ruas e também sou uma pessoa muito vitoriosa porque eu venci a estatística. Para quem dizia na rua que eu não passava dos 20 anos, eu já estou com meus 35, caminhando para os meus 40. Tá bem menininha, né? Tá com rostinho de garota. Minha querida, me diga uma coisa. Você sabe que você está se tornando referência cada vez mais, ocupando espaços que até então Parabéns. era imaginável, né?
Você está chegando na Assembleia Legislativa, fazendo seu discurso de voz, uma voz potente, como a gente está vendo agora e ouvindo, né? Uma narrativa, o seu papel de protagonista nesse cenário do movimento ganha impacto, está sendo referência e espelho para outros. Então, o que se espera quando você encara os leões a partir do momento que você faz discursos tão intensos e tão precisos e necessários, né? Naquele espaço, diante de deputados, diante de vereadores, e você se impõe com a mesma categoria que você está aqui hoje. Então, primeiro, eu acho que não posso deixar de ressaltar que Maceió, Alagoas, é o primeiro estado do Brasil onde se tem LGBTs, mulheres trans, travestis, não binárias, pessoas gays e lésbicas coordenando uma coordenação do movimento. É um movimento composto por pessoas que viveram em situação de rua, como eu, Luana, Andresa, Rita, Gabriele, Nathalie, né? Meu companheiro e várias e outras pessoas que fazem parte. Mas, assim, não é fácil a gente militar num estado como o nosso, coronelista. Mas a gente tem conseguido fazer com que esses órgãos, a qual são pagos e ganham muito bem para estar atuando para esta população, ver esses órgãos saindo de suas zonas de conforto, das suas salinhas de dentro do seu paletó, é muito importante, né? Porque o movimento ele alcançou não só dentro do governo, mas como dentro dos órgãos públicos, como o Ministério Público, que hoje tem uma grande responsabilidade, como Defensoria Pública do Estado, que tem uma grande responsabilidade, como a Defensoria Pública da União, que tem uma grande responsabilidade, como o MPF, né? Como o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, como a Justiça Federal, e sem contar assim que não foi só nesses equipamentos, nesses espaços públicos, nesses órgãos públicos, como também tive a chance de chegar propriamente dentro do Supremo Tribunal Federal, onde pude participar e indagar o ministro Alexandre de Moraes na construção da ADPF 976, aonde faz com que cobra-se dos prefeitos e governadores dos estados e governo federal para que se apresente planos. Então, assim, hoje não é uma coisa de favor, é obrigatório. E nós estamos fazendo, sim, esse controle social. Então, assim, já fui presidente do Conselho Estadual de Assistência, já fui vice-presidente, hoje estou no Conselho Nacional. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes tentaram apagar o meu brilho, tentaram me silenciar, mas eu sempre venho fazendo a diferença, mostrando que somos aquelas coisas loucas daquele mundo que confundimos aqueles que se acham sábios e fortes. Porque quem diria, uma ex-usuária de crack, uma ex-usuária de cola, uma ex-usuária de maconha, uma moradora de rua, sofreu 7 atentados de morte, hoje está aí protagonizando, já tem participação fora do Brasil, no Paraguai, na Argentina, logo, logo está indo a Lisboa, né, participar da rede latina caribenha de população de rua do Brasil pela rede Carla, e assim dizer que a gente segue seguindo, né, acreditando, pescando uma pessoa, pescando outra. Hoje a gente tem mais de 380 pessoas que a gente acompanha que receberam Minha Casa Minha Vida, que está sendo reinserido, pessoas que olham para trás assim, poxa, Rafa, se não fosse você, hoje eu não estava aqui, poxa, Rafa, só você mesmo, poxa, Rafa. Então, assim, é gratificante. E sem contar que eu vejo esse trabalho como uma missão, sabe? Uma missão, um chamado que a vida me chamou para trazer a vez e a voz dessa população que é tanto esquecida, que é tanto marginalizada por uma sociedade que é nossa por direito. Então, aí, hoje estamos enfrentando alguns parlamentares no município, na Câmara de Vereadores, que deveriam estar propondo lei, fazendo com que o município implemente políticas públicas, estão querendo internar a população de rua involuntariamente. Mas eles já sentiram, né? Eles já sentiram, principalmente o delegado Tiago Prado, ele já sentiu que é uma força do movimento, ele sentiu que é uma força de uma mulher transexual não binária que está à frente desse movimento, que mandou a voz para ele escutar que nada para a população de rua sem a população de rua. Não se constrói nada hoje, Papo de Meia, sem a população em situação de rua.
tudo que for pensado para essas pessoas tem que ser pensado com essas pessoas. Pessoas que nunca dormiram na calçada, nunca viveram uma invisibilidade, nunca viveram uma noite no sereno e nas calçadas, não pode propor algo para essa população sem escutar essa população. É por isso que o Movimento Nacional da População de Rua ele surge para trazer a vez e a voz, a participação social e o protagonismo. E, assim, o mais desafiador para a gente é fazer com que realmente essas políticas sejam implementadas e estão sendo implementadas. E o mais valioso é escutar quando vem pessoas de fora de outros estados assim, poxa, realmente Alagoas tem um movimento protagonista, Alagoas tem um movimento forte, Alagoas tem um movimento realmente de pessoas organizadas. Quem diria que as pessoas em situação de rua, vivendo a dor e a invisibilidade social, vivendo a mortalidade, porque nós estamos falando de uma capital, né, que é a terceira capital do Brasil, que mais mata pessoas em situação de rua. Tem anos que mata 35, tem anos que mata 10. E a gente vem aí nessa luta, nessa erradicação contra essa mortalidade, trazendo a vez e a voz, aonde também, dentro do Parlamento Municipal e Estadual, no Parlamento Municipal eu fui agraciada com 2 comendas, tenho o título de comendadora, e na Casa de Tavares Baixo recebi a medalha Guerreiras e Guerreiros de Alagoas, pelo grande trabalho relevante que venham prestando nos direitos humanos pela luta da população em situação de rua no estado de Alagoas. Então só venho dar os parabéns, tá joia? E assim, surpreende muito, porque para quem tá conhecendo você agora, tá dizendo, pô, cara, que mulher, que coragem, que ousadia, que história, que atrevimento. Mas, gente, movimento só ganha força, como a própria Rafael falou, é o conjunto, é o coletivo. Então, essa. Eu gostei muito quando você disse, eu tenho essa missão. Eu não sei qual é o final dessa missão. Isso é uma missão impossível. Mas você está fazendo o possível acontecer. Isso é bonito demais. E acredito também que esse mesmo olhar que eu tenho, você tem, Rafa. É de agregar e querer abraçar e que venha mais pessoas, né? Aí vem a pergunta, como fazer que mais municípios também tenham essa missão de agregar esse movimento de rua? Você falou que tem Maceió e tem mais 3 municípios. Tem Arapiraca, Palmeira dos Índios e Rio Largo está implementando agora. Então, assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir indo caminhando devagarzinho, porque tem que ter aquele entendimento, porque as pessoas acham, como a gente também vem de um estado, né, que os gestores falam que nosso estado é pobre, mas quando a gente vai olhar no orçamento, quando a gente vai olhar no portal da transparência, quando a gente vai olhar no fundo de assistência, no fundo de saúde, no fundo municipal de educação, no fundo de cultura, tem recursos, né? Então, quando a gente começa a fazer o controle social e olhar, a gente vê dizer assim, ó, hoje o governo federal, porque a política nacional da população de rua, ela é tripartite, ela é governo municipal, governo estadual e governo federal. Existe financiamento pelas 3 esferas de poder. O município, ele não bota, não é porque o prefeito está dizendo assim, não, eu vou acolher os moradores de rua, eu vou colocar políticas. Não, existe financiamento que eles recebem e muitos municípios, às vezes, recebem para fazer essa implementação. Se não tiver uma fiscalização, que é o papel do movimento fiscalizar, eles não implantam. Então, assim, muitas das vezes, os nossos governantes, eles ganham gerando em cima dessa pobreza. Eles ganham gerando com que se tenha mais pessoas em situação de rua. E se torna uma grande problemática. Porque antes, há alguns anos atrás, em Maceió, nós tínhamos 1.000 e poucas pessoas na rua. Hoje a gente está passando de 5.000 pessoas em situação de rua na nossa capital. Principalmente pós-pandemia. A gente tira aquele abrigo da Casa de Passagem São Vicente de Paulo, que agora está no arcebispado. Ali foi uma grande luta do movimento nacional para implementar aquelas vagas, com financiamento do Estado. Mas, assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho coletivo, que a gente precisa chamar outros atores, né? Precisamos chamar outros órgãos para atuar, porque sozinho também não iremos conseguir. E também precisamos estar bem politizados.
bem politizados. É por isso que hoje, quando eu venho para Brasília, eu fico muito despreocupada quando eu venho para Brasília, porque eu tenho lá a Luana, eu tenho a Andressa, eu tenho a Nathalie, que está tomando conta da pauta. Existe uma coordenação nacional no estado, municipais e estaduais. Então, assim, a gente se divide, a gente delega afazeres, a gente vai para as ruas escutar essa situação da população, situação de rua. Como esses dias agora, a gente vem dando muita entrevista na TV Pajuçara, que tem sido um meio de comunicação muito parceiro, falando sobre as campanhas de agasalho, porque entra ano, sai ano, e nunca se é apresentado por parte da Defesa Civil Municipal nem estadual um plano de contingência para essas situações das chuvas da população, nesses períodos chuvosos para a população em situação de rua. Então, assim, é mil e uma situações, e a gente tem tentado, com nossas garras, com a nossa força, né, tentando sempre mostrar que por trás dessas pessoas em situação de rua tem pessoas se importando, tem pessoas com trajetórias de rua, tem pessoas com história de rua, tem pessoas com vivência nas ruas que está lutando para que garantir um mínimo e o básico desses direitos fundamentais para essa população. Então a gente faz esses diálogos com os municípios e através dessa ADPF 976 não tem mais com que o prefeito se negar a fazer. Se tem população de rua nos municípios, a gente tá lutando agora para que o Estado faça um diagnóstico nos nossos 102 municípios, né? Fora Maceió e Arapiraca, porque tem a cidade turística que tem, pensar em serviços regionalizados, em serviços que realmente atendem essa população. Hoje, a gente está um pouco preocupado porque, ultimamente, Maceió tem mais de 1.000 pessoas que não são munícipes do nosso município, que são de Pernambuco. E como também a gente pensar em reinserir, devolver essas pessoas para os seus estados de origem, o que foi que levou essas pessoas? Então, assim, é preciso que a saúde e a assistência, ela unam forças. A assistência social para fazer um PIA. O que é o PIA? O Plano Individual de Atendimento, para saber o que levou essa população a essa situação. E a saúde sobre as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, fazer um projeto terapêutico singular, que é o PTS, o Projeto Terapêutico Singular, para saber o que é que leva essas pessoas descontroladamente a usar, né, e fazer esses usos abusivos de álcool e outras drogas. Trabalho, eu fico impressionado. Parabéns, viu? Parabéns, Rafael. Que pessoa. Que pessoa. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E eu acho que o mais bonito é que o trabalho que vocês abordam e tem esse olhar e esse acolhimento é que são vidas. Ali tem vida, né? A sociedade civil não enxerga, mas quando a gente está passando na rua, que vê alguém na rua, deitado, tem gente que finge que não viu. É qual aquela música, só você não vê e finge que não sabe. Mas ali são vidas humanas. E quando a gente vai fazer um diálogo com eles, tem histórias, eles não estão ali por acaso. Ali tem todo um conteúdo, toda a narrativa por trás de tudo aquilo. Então, Rafa, eu só tenho a agradecer. Meia hora passa rápido demais. Eu sei que você também está cansada, porque você tem mais um dia de luta amanhã. Eu deixo os momentos finais para você deixar a sua fala, sua mensagem. Usa a palavra mágica chamada gratidão. Sempre que eu te vi, que eu conheço você, acho que há alguns anos, depois da pandemia para cá, acho que a gente começou a se conectar. Né? E acho que o Papo de Meia devia esse espaço, sim, de voz. E eu sei que você é uma guerreira, é uma mulher porreta, é uma mulher corajosa, que tem hora que o seu discurso, eu digo, meu pai do céu, tem até medo que pode acontecer, meu Deus do céu. Mas assim, acho que é isso. Para a mudança acontecer, a gente precisa de pessoas como você. E isso eu vou dizer para ti, porque fica registrado. Tenho muito orgulho de você. Muito. Obrigado. Gratidão. Muito orgulho. Gratidão mesmo, gratidão. Nas minhas palavras finais, eu quero aqui, primeiramente, agradecer esse espaço do Papo de Meia. Também façam a provocação da gente debater mais. Eu acho que o Papo de Meia também precisa discutir. Uma sugestão de como a gente provocar pessoas também a olhar para as pessoas
transexuais, não binárias, gays e lésbicas que está em situação de rua. Esse público tem crescido muito, né? Mas dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Nós do Movimento Nacional da População de Rua agradecemos muito. Primeiro eu quero ressaltar que o nosso trabalho é feito com amor e nada melhor do que ninguém para lutar quem viveu na pele. Então, não foram 14 dias, não foram 14 minutos, não foram 14 horas, não foram 14 segundos, foram 14 anos que eu passei nas ruas. Então, precisava-se alguém dentro desse segmento populacional realmente entrar, renascer, ressurgir como a Fênix para trazer a vez e a voz desse público. E eu agradeço muito a Deus, aos orixás, aos exus, às pombogiras, sabe? A força da natureza, a força que há em mim, entende? Que, por ter me escolhido para ser essa porta-voz, para ser essa líder desse público populacional. Mas dizer que eles vão tentar calar a nossa voz, mas eles não vão conseguir calar o nosso pensamento. Eles vão tentar acorrentar o nosso corpo, mas não a nossa alma. Não iremos ser e não poderemos ser plateia dessa sociedade doente. Temos que ser esses autores e protagonistas da nossa própria história. Porque quem ama sofre, quem sofre sente, quem sente luta, quem luta vence. Essas são minhas palavras para que a gente possa ficar continuando, sempre lutando. Como dizia sempre aquela magnífica Frida Kahlo, né? Viva a vida, aos outros eu dou o direito de ser como são. E a mim eu dou o direito e o dever de ser cada dia melhor. É isso. É isso. E nessa pegada, com essa intensidade, essa potencialidade toda, que a gente abre a live do Papo de Meia especial, mês de junho. Não só o mês de junho, mas os 365 dias é mês de orgulho, é mês de luta, de resistência, de resiliência, de superação. Tá já? É com essa mulher intensa, potente, que é protagonista de um movimento de rua e que tem um brilho próprio, uma coragem única e um amor imenso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? Beijo. Beijos, André. Beijos para todos, todas. E que venha o mês de junho, com orgulho. Maravilhosa. Valeu, Rafael. Tamo junto. Beijo. E vem aqui mesmo. Comentamos maravilhosamente e aguarde as próximas lives. Um beijo para todo mundo e acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no nosso site www.papodemeia.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.